eu sou João Beltramin, gerente da agência de Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos a esta plataforma digital da Sicredi Alto Uruguai. Este é o momento de conexão com o nosso associado. Aqui você encontrará as principais ações desenvolvidas, realizações e conquistas da cooperativa ao longo deste ano, conhecendo mais sobre a sua gestão, desenvolvimento e atuação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Estamos vivendo um ano desafiador, com restrições para nos reunirmos presencialmente com você associado. Por isso, inovamos nesse formato para que possa conhecer as iniciativas da sua cooperativa, idealizadas e executadas com o propósito de cumprir com a nossa missão. Permaneça conosco nos próximos minutos, sua atenção é um privilégio. E para dar continuidade a este momento de conexão, convido a presidente Angelita Marisa Cadoná, diretamente da nossa sede. Seja bem-vinda, presidente Angelita. Olá, tudo bem? É com grande alegria que, em nome do Conselho de Administração da Cooperativa, estamos aqui, mesmo de forma digital, com cada um de vocês neste momento de conexão com o associado. O nosso desejo era estarmos próximos e juntos de forma presencial, mas este novo normal que passamos a viver em decorrência desta severa e impactante pandemia exigiu muitas inovações e avanços em nossa atuação em 2020, ano que ficará marcado pela transformação e reinvenção do nosso jeito de atender, de fazer negócios, de nos relacionarmos e comunicar, mas principalmente por cuidar das pessoas, nosso maior patrimônio e principal força transformadora. Nos próximos minutos, abordaremos a forma como encaramos os impactos e estamos superando os desafios deste ano de muitos aprendizados. E para destacar as realizações do nosso planejamento estratégico nesse ano, convido o diretor executivo Márcio Girardi para colaborar. Seja bem-vindo, Márcio. Olá, presidente Angelita, olá a todos que nos acompanham. Em nome da diretoria executiva e de todos os colaboradores da Sicredi Alto Uruguai, agradeço pela oportunidade de aqui estar e apresentar o resumo do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo deste ano, que, como já destacado, foi e está sendo único em desafios e oportunidades. Inicio destacando o aumento da base de associados, cujo incremento já supera a média de 1.500 novos associados a cada mês, dos quais 1/3 vem ingressando pelas agências já inauguradas em Minas Gerais. A confiança e credibilidade da cooperativa junto ao mercado possibilitou uma evolução de 50% nos recursos totais administrados em comparação com o mesmo período de 2019. O principal destaque dessa evolução está nos investimentos em depósito a prazo, as aplicações financeiras próprias da cooperativa, que evoluíram mais de 80% no período, superando a histórica marca de R$1 bilhão. Estar próximo dos associados para entender as suas dificuldades nesse período e apoiar na gestão financeira do seu orçamento familiar, nas atividades empresariais e demandas de custeio e investimento do agronegócio foi uma das prioridades da nossa atuação. Alcançamos até setembro uma carteira de crédito total de R$1 bilhão e 600 milhões, tendo a cooperativa adotado ao longo deste ano inúmeras estratégias e ações de suporte e sustentação do associado e seus negócios. Através das prorrogações de parcelas, criamos linhas de crédito com taxas e prazos especiais e realizamos parcerias e convênios apoiando a retomada da economia local, fomentando assim a continuidade dos negócios com segurança e proteção. O agronegócio não parou em 2020 e, para atender às inúmeras demandas dos associados, agilizamos o atendimento e antecipamos a aplicação dos recursos para aquecer o segmento considerado a locomotiva da atual economia. Até setembro, foram liberados mais de 400 milhões em novas operações de custeio e investimento, com foco na agricultura familiar. Neste período, nosso patrimônio líquido evoluiu quase 10% e o resultado líquido, ou seja, as sobras acumuladas, foram de R$35,5 milhões, mesmo com os inúmeros impactos do período e do mercado financeiro.
Também comprovamos que a solidariedade une as pessoas e fortalece as parcerias. Com a ação solidária Juntos Fazemos o Bem, alcançamos 290 entidades cadastradas, as quais acumularam mais de R$550 mil com as 3.500 doações indicadas pelos associados que realizaram aplicações financeiras com carência. A expansão também foi pauta e, para destacar as ações realizadas, retorno à presidente Angelita. Obrigada, Márcio. Já estamos há 20 meses atuando em solo mineiro e, nesse período, já inauguramos 5 agências, sendo 2 neste ano, Extrema e Cambuí. O trabalho com foco na essência cooperativa que vem sendo realizada, somando a acolhida e a confiança construída em cada cidade mineira que chegamos, tem acelerado o crescimento e o retorno dos investimentos realizados, onde em menos de um ano as agências estão conquistando o ponto de equilíbrio financeiro e atingindo uma média de 1.000 associados. Cada agência inaugurada é planejada com eficiência e realizada com carinho e respeito às características de cada município. A expansão segue ocorrendo e já estão sendo estruturadas mais 3 agências, uma em Paraisópolis e uma segunda estrutura nas cidades de Itajubá e Pouso Alegre. Também retomamos a expansão em Santa Catarina, iniciando as estruturas das equipes para atuar na implantação das agências de Águas de Chapecó e Modelo. Para suportar o crescimento e apoiar na execução estratégica, também implementamos 3 gerências regionais de desenvolvimento, com atuação e dedicação exclusiva a cada um dos estados onde estamos presentes. Nosso agradecimento a cada estado pela acolhida e confiança depositada na cooperativa. O relacionamento e a proximidade com as pessoas são o nosso grande diferencial junto aos diferentes públicos. E com os impactos da pandemia, foi preciso nos reinventarmos e inovar o formato dos programas e iniciativas de relacionamento na cooperativa. Junto com os parceiros e gestores, revisitamos cada iniciativa para viabilizar a continuidade em formato digital. Priorizando a educação dentro do programa União Faz a Vida, estamos desenvolvendo o projeto Abelhas Fora da Caixa, contemplando 20 diferentes ações de formação e mais de 2.000 participações até o momento, seguindo com calendário e iniciativas até o final do ano. Nas cooperativas escolares, realizamos formações com os professores e uma live com os alunos. Dentro do programa Líder Jovem, criamos o projeto Maratona de Carreira, contemplando 672 jovens em 2 turmas, tendo os colaboradores da cooperativa como padrinhos. No Sicredi Mulher, nasceu o projeto Florescer, reunindo 856 mulheres participantes em 2 turmas. Em parceria com as entidades, realizamos palestras e cursos de capacitação em formato digital, com destaque para o ativador de negócios conscientes, que estimula a aplicação dos princípios do capitalismo consciente. Ressignificamos nossa comunicação institucional e ampliamos a utilização das plataformas do Facebook, Instagram e YouTube para realizar e divulgar lives de conhecimentos, que até o momento já superaram 183.000 visualizações, gerando 16.000 reações de engajamento e alcance de 400.000 usuários nas mídias sociais. Acreditando que os exemplos inspiram mais do que as palavras, produzimos e publicamos 30 histórias reais de mulheres, jovens, educação financeira, agronegócio, cooperativismo, empreendedorismo e sucessão. As histórias que inspiram já atingiram 1 milhão de visualizações e os bons exemplos, além de emocionar, nos inspiram a acreditar e seguir em frente. Também ampliamos nossa atuação no apoio à gestão e desenvolvimento das agroindústrias familiares, com 2 importantes iniciativas: o projeto Gestão de Agroindústrias e o projeto Juntos pelas Agroindústrias, realizado através de parceria com a Emater e das cooperativas Sicredi Raízes e Sicredi Região da Produção. Evoluímos o regulamento do Fundo de Desenvolvimento Regional, aprimorando sua governança e assegurando maior efetividade nas escolhas de cada município. Neste ano, foram destinados em torno de R$ 1.900.000 às entidades,
cujos projetos foram avaliados e indicados pelos representantes de cada município. O ano ainda não acabou, mas as conquistas já alcançadas comprovam que ele será especial, pois superamos a marca de 85 mil associados e 1 bilhão de recursos em depósito a prazo. O reconhecimento público pela atuação e inovações realizadas chegou pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, através da conquista do troféu Três Porteiras, na categoria Depois da Porteira, pelo programa Propriedade Sustentável, e pelo destaque nacional dos projetos digitais na categoria Inovação, recebida da Confebras. Encerro minha participação agradecendo a cada associado, coordenador de núcleo, conselheiro, colaborador e parceiros da Sicredi Alto Uruguai, pois juntos estamos construindo uma cooperativa comprometida com a sua essência e inspirada pelo legado dos sócios fundadores, atuando na promoção e desenvolvimento e prosperidade econômica e social regional. Contem sempre com a sua cooperativa para superar os desafios e se desenvolver. Agradecemos pela sua atenção em permanecer conosco nesse formato de conexão e, especialmente, manifestamos a nossa gratidão a todos os nossos associados que têm acreditado e confiado no Sicredi. Estamos à sua disposição para dúvidas, contribuições e todo o apoio necessário em nossa agência. Venha nos visitar e conhecer melhor os benefícios que o cooperativismo de crédito pode agregar à sua vida e negócios. Obrigado.